crescer. E não se preocupe em permanecer jovem. Você vai crescer sem perceber, mas não vai se esquecer de tudo aquilo que você queria ser. Então, a Secretaria da Educação do município tem sido parceira nossa nesse sentido. A Secretaria pode ajudar a solucionar o problema burocrático da outra, né? Sim, sim, sim. Contribui, né? Às vezes eu tenho uma coisa, não tenho outra, ele tem outra, a gente junta e consegue fazer mais. E eu tenho sentido também da Diretoria de Ensino Estadual aqui de São Carlos, a diretora regional de ensino, ela tem tido uma participação muito positiva com a gente. Ela tem disponibilizado as escolas que quiserem fazer um intercâmbio com a gente na secretaria, quiser convidar para fazer uma palestra, um debate, um bate-papo sobre o mercado de trabalho, né? A diretoria de ensino tem sido bastante receptiva, tem assim, procurado autorizar, então é uma questão da gente realmente conversar, tratar e eles autorizarem, né? Eu acho que o seu programa, inclusive, o É Nós, faz isso agora, começa a colocar a gente mais próximo para poder fazer mais. Exato, existe uma burocracia que isso todo mundo conhece, muito positivo. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, driblar esses detalhes. Eu tive uma experiência, sei lá, 10, 12, 14 anos atrás, não sei, na prefeitura, mas eu acho que foi pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, não sei se a do Trabalho estava junto, que era o Paulo Mancini, né? Ah, estava no Paulo Mancini é o professor de Biologia? Desenvolvimento sustentável. E era um sonho dele, porque quando os filhos estavam na época de vestibular, ele sentiu essa falta de informação, e eles estavam na escola pública, né? E aí me chamaram para montar um projeto de palestras, mas aí tinha que abranger, eram 12 ou 13 escolas de ensino médio, se não me engano, até Água Vermelha e tudo. E a gente não conseguiu patrocínio. E eu acho que pela falta de patrocínio, acho que nem como voluntário eu poderia. Tem toda uma burocracia mesmo, você não pode ser voluntário se você quiser, assim, né? Inclusive... Tem que ter, dependendo do lugar, tem que ter algo que... uma renda, uma coisa. E aí não deu certo o projeto, porque a gente não conseguiu patrocínio para isso. Inclusive a Salo aqui, ela me disse em off, inclusive, que ela iria conversar com o Fagian sobre essa questão da orientação vocacional, do auxílio, e oferecer alguma coisa para os alunos da escola Arlindo Bittencourt. Bom, eu vou deixar para vocês aqui, tem duas perguntas. A última pergunta é uma pergunta meio bombástica, mas enfim, vocês dão um recado à população. O Bragato e a Sala vão dar um recado à população. Vocês podem dizer o que vocês falar o que quiserem aí, pessoal. Olha, o que eu gostaria de dizer assim, que a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, nós estamos ali na Avenida São Carlos, número 1800, onde tem a Casa do Trabalhador. Nós estamos de portas abertas, é uma satisfação a gente receber as pessoas, tanto a hora que estão procurando um emprego, mas também na busca dessa qualificação. Poder fazer inscrição lá para o time do emprego, ou fazer inscrição para um curso que nós vamos oferecer, através da parceria do SENAC, da FESP, de outras instituições. E nós estamos de portas abertas nesse sentido, né? Da gente poder realmente interagir, as pessoas terem acesso, ir lá, conversar com as nossas equipes, poder ter uma informação, saber alguma indicação, alguma dica sobre questão de trabalho, sobre questão de empreendedorismo, porque não tem só o emprego formal, nós temos também um departamento de economia solidária, onde nós temos pessoas que trabalham com artesanato, que é onde nós estamos aqui agora, onde nós temos técnicos que orientam para ter as pessoas que trabalham com artesanato, que trabalham com reciclagem, com alimentação. Tem aquela feira da Praça 15, todo domingo à tarde, começo da noite, que é daqui da economia solidária. Ah, a feira da Praça 15? Nós temos o Banco do Povo. O Banco do Povo, hoje nós temos recurso para oferecer para as pessoas que querem desenvolver uma atividade, tanto pessoa jurídica ou pessoa física. A pessoa tem uma habilidade, faz lá um produto, vende, ela precisa às vezes de um equipamento pequeno, ou precisa de um dinheiro para capital de giro, ou precisa às vezes de um material para ela poder trabalhar. Então tem o Banco do Povo que orienta também no mesmo prédio aqui da José Bonifácio, 885. Então nós estamos de portas abertas à disposição, tem várias possibilidades.
Para dar uma referência. Alguma instituição, algum local que quiser que a gente vá lá fazer um debate, um bate-papo, uma orientação sobre o mercado de trabalho, sobre os cursos que nós estamos oferecendo, pode ser qualquer dia da semana, a gente se adapta, pode ser à noite, pode ser durante o dia. Então, venham para a Casa do Trabalhador, tragam o que é importante para a gente poder trabalhar junto. É isso que eu gostaria de fazer esse convite. O Bragaço bem disse. Só um referencial aqui, a gente está aqui numa quadra abaixo, bem próximo para quem conhece ou para quem não conhece, ao restaurante Bom Prato, que é o restaurante de R$1, que é bastante conhecido. Então é para dar um referencial para o pessoal onde fica, uma quadra para baixo do restaurante Bom Prato. Aí a Sala vai dizer para a gente que um recado para o pessoal, para os alunos, para todo mundo, né? Então, eu acho que o que eu poderia dizer assim, complementando aquela história, né, de que vocação é a união de interesses, habilidades e possibilidades, né? Não é nada mágico, nem nada assim, né? Eu acho que seria importante cada um, primeiro, tentar se conhecer, né? Tentar perceber os seus interesses, suas habilidades, pensar essas possibilidades mesmo, se são reais, se não são. Então, a segunda coisa seria tirar os mitos, né? E planejar ações para chegar no que você quer, né? Se você conseguir enxergar sozinho, muita gente consegue também ter uma percepção do que quer fazer, né? E aí, tirando esses mitos que eu já comentei, né? De repente, eu não sei que tem formas de estar ali, né? O que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? Houve decepção? Era o que vocês queriam realmente ser? Essa pergunta eu acho que é um pouco difícil, mas eu acho que vale a pena perguntar. É interessante isso. Eu sou de um tempo, né? Eu tenho 7 anos. Então eu sou de um tempo em que a gente tinha algumas opções. A gente pensava em ser engenheiro, se fosse, né, ligado à matemática, coisas assim, tinha facilidade com números. Ou alguém pensava na área médica, na área de saúde, alguma profissão ligada à área de saúde. Ou em direito, né, algumas outras áreas assim. E eu pensava na engenharia, eu tinha facilidade com números, eu pensava na engenharia. E aí eu procurei me preparar para começar a questão da engenharia e tudo mais. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande, minha família estava passando por um período muito difícil, eu precisava trabalhar, ajudar em casa e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. E não dava para eu manter um curso de engenharia, porque ele era tempo integral e eu precisava ajudar também em casa. Mas por outro lado, se eu fosse ver assim, o que eu teria o maior gosto em ser, em termos de o que eu senti muito realmente, eu gosto muito da área de magistério, ser professor, poder participar na formação das pessoas, né? Isso é um gosto que eu sempre tive. Mas por contingência de vida, por necessidade de vida, eu fui ser bancário. Mas eu não fui um bancário assim, com frustração. Eu entendi que ser bancário, para mim, foi uma profissão que me deu a condição que eu precisava, econômica, para poder ter minha vida, constituir minha família e tudo mais, né? Não era um peso para mim. Eu procurava fazer da minha profissão algo que me desse satisfação. Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com o público, sempre de estar atendendo as pessoas. Então, dentro do banco, eu sempre pude atender as pessoas, estar vendo o melhor encaminhamento que eu podia dar e tudo mais. Então, eu acabei sendo profissionalmente bancário, né? E tenho essa satisfação em participar da vida pública. Então, foi essa minha trajetória entre o que eu pensava inicialmente e o que aconteceu. Eu gostaria muito, que seria trabalhar na formação das pessoas, tanto é que depois que eu já era bancário, eu fui fazer educação física, para poder não perder o vínculo, né, de atuação nessa área, embora eu não tenha sido professor, mas acabei sendo profissionalmente um bancário. Bom, quem sabe na aposentadoria. Então, vou fazer a mesma pergunta para a Sálua. O que você queria ser quando você... Então, sabe que eu fiquei pensando nisso e eu não me lembro, assim, criança, de imaginar alguma coisa. Eu brincava de ser professora, porque todo mundo brincava, né?
os professores eram ídolos, né, e tal, mas eu não me imaginava professora. Minha mãe era professora, meu pai era comerciário, né, comerciante, mas assim, no colégio, quando minha irmã mais velha saiu de casa, ela foi fazer física na Unicamp, e a gente tinha um coordenador de escola que era físico, e era muito legal, por isso que eu até brinquei, né, tem algum psicólogo legal na escola, e aí todo mundo queria fazer física por causa dele, e eu gostava de física, e a minha irmã fazia física, então eu cheguei até a pensar, mas não, aí eu descobri, eu tive professores de português, história muito bons, e abri o leque da humanas, aí eu mudei de área, saí do exatos, fui para na 8ª série eu queria fazer computação, que estava começando, era novidade, eu achava legal, moderno, tecnológico, né? Aí eu queria fazer colégio técnico no Cutuque, em Campinas, e que depois virava para a Unicamp, era muito fácil de passar, porque o Cutuque era da Unicamp. Minha mãe falou, 14 anos, você não sai de casa, você é muito nova. Aí, no colégio, eu já mudei de área, fui para humanas. E foi interessante que o meu cunhado chegou para mim quando eu estava no 3º ano e perguntou, né, sua irmã gosta de conhecimento, ela foi fazer letras, a outra queria fazer pesquisa numa universidade grande, foi para uma cidade grande, foi fazer física na Unicamp. E você, o que você gosta? Eu falei, eu gosto de conversar com as pessoas, porque eu era muito tímida, então eu queria me desinibir, assim, queria ouvir muitas pessoas. E eu gostava também de escutar para poder ajudar. Só que eu não sabia como, né? As pessoas gostavam de conversar comigo porque eu escutava, mas aí eu não sabia o que fazer ali para ajudar, né? Falei, vou fazer psicologia. E eu fui, né? E aí você acabou fazendo o que você... Eu fiz 1 ano e meio de psicologia em Londrina. Um dia antes de fazer a inscrição, eu estava em Araraquara, minha irmã fazia o Unesp lá, e eu fui... Estava tendo uma palestra sobre educação. E eu fui assistir, eu falei, nossa, educação é isso, que para mim era aquela coisa de trabalhinho, né, só metodologia. E aí já estava numa abertura política, né, numa conversa toda de filosofia, história. Eu falei, olha, psicologia, eu falei, que interessante, mas eu fazia psicologia mesmo, e fui. E depois de 1 ano e meio fazendo psicologia, eu falei, bom, mas eu gosto de artes, eu gosto de psicologia, eu gosto de história, eu gosto de filosofia. Aí você acabou sendo orientadora vocacional. O desenvolvimento é mais interessante, vou para a pedagogia que trabalha antes, né? Pessoas se desenvolverem para não adoecerem. Então aí na pedagogia eu acabei unindo com a orientação vocacional. Então você acabou sendo o que você queria, né? Porque era Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui, da sala do Bragato. Lembrando que o programa vai para todos os alunos, não só para as escolas públicas, mas também para entidades educacionais e outras coisas mais. A Secretaria de Comunicação de São Carlos também. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pela sua atenção, e é nóis.